Fala pessoal, tudo bem? Esse é o 1902 Futebol, o canal que fala de futebol paulista. Bom, surgiu recentemente a notícia de que a Federação Pernambucana de Futebol pensa em modificar a fórmula do seu campeonato estadual. A ideia é bastante simples, é acabar com as divisões, é juntar tudo em um campeonato só, fazer uma fase prévia entre as equipes e dessa fase prévia classificar 4 equipes para enfrentar Sport Náutico Santa Cruz e Retrô na fase principal do Campeonato Pernambucano. Bom, e como que a gente pode fazer essa mesma realidade aplicada ao futebol paulista? Eu conto para vocês depois da vinheta. Antes da gente começar de fato a mostrar essa proposta de um novo Campeonato Paulista, a gente tem que fazer duas considerações. A primeira é que Pernambuco tem apenas 3 equipes entre as séries A, B e C do Campeonato Brasileiro, enquanto São Paulo já tem 14 equipes nas 3 principais divisões nacionais. E a segunda é o número de equipes profissionais em cada estado, Enquanto Pernambuco aí conta com cerca de 20, pouquinho mais equipes, o futebol paulista tem cerca de 80 equipes profissionais. Então, em relação a isso, a nossa proposta visa a seguinte questão: os times das séries A, B e C do Campeonato Brasileiro já estarem automaticamente classificados para a disputa do Paulistão. E as outras equipes, as equipes que não estão nessas divisões, juntar a série A1, A2, A3 e A4 e fazer esse campeonato classificatório. E a gente conta para vocês agora como que funcionaria esse novo Paulistão. Bom, para iniciar essa exemplificação de como funcionaria esse Campeonato Paulista, vamos ter que começar no mês de maio, quando já vai ter começado a Série A, B, C do Campeonato Brasileiro, também a Série D, e as equipes que não disputam essas 4 divisões nacionais vão então iniciar a disputa da primeira divisão. E essa primeira divisão seria o que já existe, A1, A2, A3 e A4, mas juntas e disputadas em um outro período do ano, a partir de maio, reunindo aí cerca de 46 equipes. Nessa projeção que a gente fez, essas equipes estariam divididas em 4 grupos, A gente vai mostrar aqui os grupos regionalizados nessa primeira fase, até por questão de custo, por questão de logística, enfim, para tornar também o torneio mais atrativo, com mais clássicos e tudo mais. Então, essa primeira fase seria disputada em fase de grupo. E esses 4 grupos, então, jogariam em turno e retorno para definir os classificados para a segunda fase. Como a gente explicou, as equipes das séries A, B, C e D, a princípio, não estariam nessa primeira fase do torneio. Mas as equipes que disputam a Série D do Campeonato Brasileiro entrariam a partir da segunda fase, que seria disputada aí com 16 equipes. Então, as 4 equipes da Série D e mais 12 equipes. Bom, e como a gente já falou, as equipes das séries A, B e C do Campeonato Brasileiro já estariam automaticamente classificadas para o Campeonato Paulista. E as vagas restantes seriam preenchidas, então, pelas melhores equipes dessa primeira divisão. Ou seja, campeã, vice, equipes eliminadas ali na semifinal. Afinal de contas, não são muitas vagas se a gente pensar que a gente vai manter o formato atual, formato que já foi vendido para televisão, para transmissão de 16 datas, o modelo que atualmente vigora no Campeonato Paulista. Agora a gente vai demonstrar como funcionaria isso em 2025. Teria essa primeira fase, com os grupos regionalizados. Vocês podem observar aí, que o último de cada grupo está ali com a linha vermelha, porque seriam as equipes rebaixadas para a segunda divisão. Depois a gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso. E os 3 primeiros de cada grupo, então, se classificam para a segunda fase, quando entram as equipes da Série D, que no ano que vem serão Monte Azul, Água Santa, Inter de Limeira e a Portuguesa de Desportos. Então você pode ver já nessa segunda fase 16 equipes divididas em 4 grupos de 4 equipes, com os 2 primeiros se classificando para o mata-mata. E na simulação que a gente fez, utilizando o Football Manager, que é o simulador de futebol aí mais usado no mundo, o famoso FM, você pode ver as 8 equipes classificadas, então, para esse mata-mata da primeira divisão
Paulista seriam 15 de Piracicaba, Audax, Desportivo Brasil, o Santo André, Noroeste, Inter de Limeira, Taubaté e Portuguesa. Essas equipes, então, iriam disputar o mata-mata e a gente continuou a nossa simulação. E nessa simulação, então, Desportivo Brasil eliminou o Audax, o Santo André eliminou o 15, a Inter de Limeira eliminou o Taubaté, a Portuguesa eliminou o Noroeste. Então, seriam as semifinais. E continuando aí, você teria o Taubaté eliminando o Santo André, Desportivo Brasil eliminando a Portuguesa. Então, na final, Desportivo Brasil e Taubaté. E na nossa simulação, o Desportivo Brasil acabou sendo o campeão da primeira divisão de São Paulo. Bom, o que aconteceria então? No ano seguinte, né? Desportivo Brasil e Taubaté estariam disputando o Campeonato Paulista, juntamente com aquelas equipes das séries A, B e C do Campeonato Brasileiro. Você pode ver aí a formação de grupos, né, da primeira fase, né, como seria. Você tem ali o São Paulo, cabeça de chave no grupo A, o Palmeiras, cabeça de chave no grupo B. Teríamos um sensacional Palmeiras e Desportivo Brasil. Teríamos também um Corinthians e Taubaté, ou melhor, não teríamos, né, já que essas equipes não iriam se enfrentar de acordo com o regulamento atual do Campeonato Paulista. Agora a gente vai para algumas observações, né? A primeira delas é que, como vocês podem ver, existe a presença do 15 de Piracicaba na primeira fase do Paulistão, mas o 15 não esteve nas semifinais da primeira divisão. E como que o 15 foi parar no Paulistão, né? A ideia é que os times que não se classificarem para o Paulistão, né, tem um outro torneio para jogar simultaneamente ao Paulistão. Então, por exemplo, rolou o Paulistão de 2025 e o 15 de Piracicaba acabou sendo campeão da Copa Paulista, que ao invés de ser disputada no segundo semestre, como a primeira divisão ela vai ser disputada ali de maio a novembro, a Copa Paulista ela passa a ser tão disputada no mesmo período do Paulistão, mas obviamente sem as equipes que disputam o Paulistão. E ao invés dessa Copa Paulista valer vaga na Série D do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, ela vai valer uma vaga, na verdade, para a fase principal do Paulistão, né? Então, na nossa simulação, o 15 de Piracicaba acabou ganhando a Copa Paulista no primeiro semestre e por isso ele está nessa lista de 16 equipes. Ah, mas você disse que a Copa Paulista então não vai valer vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro, mas praticamente não vai ter equipes da Série D do Campeonato Brasileiro também no Paulistão. Então, como que vai funcionar a classificação para a Série D? Bom, lembra que no início do vídeo a gente falou que a primeira divisão de São Paulo, os times da Série D entrariam a partir da segunda fase? Isso porque esse campeonato, né, esse novo campeonato, também serviria como classificatório para a Série D do Campeonato Brasileiro. Então, quando você tiver ali os confrontos de quartas de final, esses confrontos já podem valer vaga na Série D do ano seguinte. Então, nessa simulação que a gente fez, né, Desportivo Brasil, Santo André, Taubaté e Portuguesa conseguiriam as vagas na Série D do ano seguinte. Inclusive, a gente vai mostrar, né, também o grupo, né, que seria da Série D. Você vê as 4 equipes paulistas, né, no grupo regionalizado, juntamente com Londrina, Madureira, também o Rio Branco lá do Paraná e o São Joséense também do Paraná, né? Então essas equipes nesse próximo ano elas disputariam a Série D e voltariam também a disputar a primeira divisão no ano seguinte, para conseguir novamente a vaga para a Série D, né? Então essas equipes ficariam nesse loop. Caso alguma equipe suba, ela joga a primeira divisão normalmente para tentar a vaga no Paulistão, mas aí para a Série D do ano seguinte classifica o eliminado das quartas de final que tiver melhor campanha. E já as vagas na Copa do Brasil, essas continuam sendo definidas via Paulistão, ao invés de 5 vagas do Paulistão como acontece atualmente, as 6 vagas então seriam definidas via Paulistão. A Copa Paulista disputada no primeiro semestre também não seria nenhum segredo, né? Não há muitas datas disponíveis, já que ela vai ser disputada no mesmo período do Campeonato Paulista, uma fase de grupos e depois mata-mata, nada muito diferente do que já é hoje. Na nossa simulação. A gente colocou 24 equipes e são as equipes, por ordem de classificação
das equipes da primeira divisão que não disputaram o Paulistão, essas equipes então têm o direito de disputar a Copa Paulista. E temos também a segunda divisão de São Paulo, né, a popular Bezinha, também não teria modificação, né, seria disputada também fase de grupos, uma segunda fase de grupos e depois o mata-mata, assim como ocorre atualmente. Eventualmente poderia aumentar, né, o número de equipes participantes, que é o que a gente espera também que aconteça independente da mudança de formato ou não, mas a grande novidade, né, é que como vai ter um super torneio, né, com mais de 40 equipes, então pelo menos esse novo campeonato poderia dar 4 acessos para a primeira divisão, né? E, por exemplo, poderia o campeão da Bezinha garantir uma vaga já para disputar a Copa Paulista no primeiro semestre do ano seguinte e não ficar, né, dependendo de uma campanha depois de um ano para ter a chance de disputar a Copa Paulista. E aí, pessoal, essa então, né, é a ideia, né, utilizando o que foi proposto lá na Federação de Pernambuco, fazendo um paralelo com o futebol paulista, né? Você acha que daria certo essa nova fórmula de Campeonato Paulista, essa mudança, né? O calendário também seria maior para muitos clubes, principalmente das séries A1, A2, A3 e A4. O que você acha? Qual a sua sugestão, né, para a mudança aí do futebol paulista? Ou deixa tudo como está mesmo? Campeonato Paulista mais curto, uma Copa Paulista também um pouquinho mais curta, sem obrigação de ter um calendário maior. Deixa aí a sua opinião.